Olá! Quando a gente ouve falar de perseguição a cristãos, a gente logo lembra, pelo menos eu lembro, de China, Coreia do Norte, alguns países no Oriente, lugares que realmente odeiam cristãos, onde todos os dias morrem cristãos de formas terríveis, tristes de se ver. Mas, mesmo com todas essas mortes nesses lugares, o cristianismo continua crescendo, graças a Deus. E a gente não ouve falar em perseguição tão ferrenha na América do Sul, na América do Norte e nem na Europa. Os países da Europa, principalmente os países da Europa, são países muito católicos, muito cristãos. A maioria da população da Europa é católica. O Vaticano está lá não é por acaso. Está num lugar estratégico, porque a Europa quase toda é católica cristã. Mas a má notícia vem exatamente de lá. De um lugar que a gente menos esperava, onde iriam perseguir os cristãos. Quando eu falo cristãos, eu estou falando de todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Eu estou falando de católico, de evangélico, de espírita. Todos os que acreditam em Jesus. Esses são cristãos. Então, veio da Europa uma notícia muito ruim que abalou o mundo cristão. Acredito que de toda a Europa, pelo menos. O país que fez isso, é um país com a grande maioria cristã. A grande maioria. E é histórica. É uma maioria histórica. Há milhares de anos, o cristianismo foi para esse lugar e se estabeleceu e cresceu. E hoje, em todo lugar que você olha nesse lugar, você vê monumentos que lembram os cristãos. Pagaram caro, lutaram muito, mas resistiram e conseguiram. Então, depois de vários anos, muitos anos, vários séculos, de repente uma perseguição aos cristãos, num lugar onde você nunca imaginou. É sinal de que realmente a Bíblia está se cumprindo. Porque isso vai acontecer. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Jesus disse que nós não seríamos queridos. As pessoas não iam gostar de nós. Ia chegar um tempo que eles iam nos odiar por causa dele. Isso está cada vez mais forte. Lógico que os cristãos têm muito a ver com tudo isso também. Porque a maioria deles, ao invés de usar aquilo que aprenderam da palavra de Deus, da parte de Deus, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, tem cristãos muito desonestos, tem cristãos mentirosos, tem cristãos desonrados e que fazem coisas absurdas. E por causa disso, a maioria do povo que não é cristão deixou de nos respeitar. Até aí não é problema, porque a maioria do povo era cristão, ou é cristão. O problema é que o próprio cristão já se odeia. O próprio cristão já não se convive mais. O próprio cristão está introduzindo coisas na sociedade que até então não existia e que é contra a palavra de Deus. O país que eu estou falando é a Espanha. A Espanha aprovou há poucos dias uma nova lei. Eles mudaram o Código Penal do país para acrescentar essa lei. Essa lei diz o seguinte, que toda pessoa que orar ou rezar para impedir o aborto, estas pessoas serão presas. E ficarão presas de 3 meses a 1 ano. Se não tiver antecedentes criminais, poderão pagar para a sociedade de alguma forma. Mas eles serão imediatamente presos. E olha que interessante. Na Espanha existe um movimento chamado Provida. Esse movimento ele vai para frente das clínicas de aborto e lá levam palavras de ordem, levam cartazes incentivando as mulheres que vão ali para não fazerem isso, para não tirarem a vida da criança que está no ventre delas. Agora, isso é proibido. Eles não podem mais reunir ali. Uma pessoa
Se chegar em outra e tentar dissuadi-la dela não fazer mais o aborto, se essa pessoa que foi dissuadida, se ela queixar, se ela for na polícia e fizer uma queixa, a pessoa que foi atrás dela será presa imediatamente. O julgamento acontecerá depois de presa. Não precisa de testemunha, basta essa pessoa falar. Olha o absurdo que chegou. Um movimento que é chamado Provida. Então a Espanha está dizendo o seguinte, olha, tudo que é provida está errado. Nós não queremos. Nós somos a favor da morte. Em outras palavras, é isso. Porque esse movimento trabalha para que haja vida e não morte. Mas agora é proibido. Você não pode orar, e eles usaram o termo também rezar. Porque os católicos rezam, mas também oram, e os cristãos, os evangélicos, eles oram. Então não pode orar nem rezar na frente desses lugares. E ninguém pode ser importunado com os dizeres para eles pararem de fazer aquilo, não fazerem aquilo. Elas podem fazer sim até 3 meses e meio, até 14 semanas. É muito difícil a gente entender isso. Como que um país cristão? Tudo bem, quer aprovar a lei de aborto? Aprove. Mas impedir a igreja, impedir o povo de Deus para orar ou rezar por causa disso, porque eles querem vida, eles não querem a morte, é difícil, né, você aceitar. A maldade no meu coração, por exemplo, chegar ao ponto de pensar o seguinte, por que a mãe desses senadores que aprovaram essa lei não os abortaram antes deles nascerem? Foi o Partido Socialista, que é o partido que governa a Espanha, através do seu presidente Pedro Chaves, é que conseguiu aprovar essa lei no Senado. A lei está aprovada. E o povo que é contra o aborto, na Espanha, vai sofrer. Muitos já disseram que vão pagar o preço de ir para a cadeia, porque vale mais uma vida do que ficar 1 ano na cadeia. Se eles conseguirem salvar uma vida já é o suficiente. Eles não vão conseguir calar, mas eles vão machucar muita gente. Eles vão prejudicar muita gente. É lógico que, se você for olhar para a Bíblia não tem nenhum versículo que fale de aborto abertamente. Não tem. A Bíblia ele vai falar, em 2 momentos especiais, algo parecido. Por exemplo, no Antigo Testamento, tem uma lei que foi dada a Moisés, e Moisés passou para o povo, que se numa briga um homem machucar uma mulher, e essa mulher estiver grávida, e por causa desse machucado ela perder o filho, se ela fizer aborto, o máximo que vai acontecer, ele vai pagar uma multa. Isso foi no Antigo Testamento. Mas se nós olharmos toda a Bíblia, a gente vai entender que quem é o dono da vida é Deus. Ele dá, ele tira. Somente ele pode fazer isso. A vida é dele, não é sua. A minha vida não é minha, é dele. Tanto não é minha quanto não é sua, porque eu vou morrer e você vai morrer. Um dia nós vamos partir daqui, e não foi porque eu quis ou porque você quis. Foi porque o dono da sua vida assim o quis. Então o dono da vida é Deus. E esse princípio cristão nós defendemos. Mas existe um versículo que pouca gente presta atenção nele. E eu quero ler ele com você agora. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 41. Quando Maria, mãe de Jesus, encontra com a sua prima Isabel. Olha o que acontece. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja que interessante isso. Quando a Maria, mãe do Senhor Jesus, encontra com sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, quando ela saúda a prima, boa tarde, como é que você está? Não sei como é que foi. Mas assim que ela faz essa saudação, a criança, João Batista, no ventre de Isabel, mexe todinha, como se estivesse cumprimentando a Jesus que estava no ventre de Maria. Então, existe vida, sim, dentro do útero de uma mulher, assim que é fecundado,
a vida já passa a existir. Então um feto falou de uma forma especial na Bíblia, por causa de outro feto que estava chegando até ele. Então nós temos que pensar. Matar é a solução. Destruir uma vida é a solução. Você agora é Deus. Você agora manda e desmanda. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar intercedendo para que esses tipos de movimentos não tenham êxito no nosso país. Apesar de que grande parte das mulheres no Brasil já pensam nisso, já sonham com isso. E um dia talvez a gente vai ter que enfrentar isso também. O que cabe a nós agora? Orar. Porque mesmo na Espanha, eles podem até não orar na frente das clínicas, porque senão serão presos. Mas uma oração não importa se você está na Espanha, no Brasil ou na China. Deus vai te ouvir. Então eu peço a você, que é brasileiro, que é brasileira, que ore pela Espanha. Para que essa lei caduque, que ela não consiga existir. Nós no Brasil nós temos muitas leis que não são praticadas, não deram certo. Elas existem, mas não deram certo. As pessoas não compraram a ideia. Quem sabe na Espanha isso também não será possível acontecer. Quem sabe lá essa lei caduque e a criança possa ter a vida que Deus desejou que ela tivesse. Então ore, peça ao Senhor perdão pela Espanha. Peça ao Senhor perdão pela Colômbia. A Colômbia também aprovou o aborto. E outros países estão a caminho de fazer isso. Então intensifique sua oração, porque o Brasil ainda não adotou isso. Enquanto estivermos legisladores que têm temor e respeito a Deus, acredito que nós vamos conseguir manter. Por isso é importante você pensar em votar em quem defende família, em quem defende Deus, em quem defende a paz. E eu não estou falando de A ou B, estou falando de pessoas que tenham isso no seu coração e nas suas intenções. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte, ajude o nosso canal, se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.